Meu irmão, eu já passei por essa situação e eu posso te falar que, cara, não tem nada como tu cuidar do teu mental, como tu cuidar do teu espiritual. Tem o teu momento de reflexão contigo mesmo. Se tu tiver um parque aí perto da tua casa, vai lá, fica sentado, pensa. Eu ia lá, levava um caderninho e anotava, eu tô fazendo isso aqui errado, tô usando muito celular, tô acordando muito tarde, tô comendo muita besteira. Quando eu voltava, cara, eu já tava com a solução. Entendeu? Então muitas vezes é isso. Cara, tu não pode delegar totalmente a A tua, tua missão para entendeu? os A tua outros. missão. Tu não pode delegar. Tu tem que também refletir a respeito do que tu tá fazendo de errado. Porque muitas vezes, como no online, é só o próprio cara que tá observando ele ali, entendeu? Não tem ninguém pra te vigiar. Então tu tem que ser o teu próprio vigia. Vai lá no parque, vai lá, entendeu? Tira um tempinho pra Para ti. refletir. Exatamente. E aí, galera, estamos hoje com mais um episódio aqui, o episódio 40 do EQCast. Hoje a gente está conversando, vamos conversar aqui hoje com Batalha, né? E esse episódio é para você que estuda todos os dias, já tentou várias vezes e às vezes se sente que estuda muito, mas não avança como gostaria. Esse episódio é para você. Hoje a conversa é com Batalha, o aluno que já foi aprovado na ESA, já passou em Direito na Universidade Federal e agora conquistou a sua aprovação no CFO. Mas a história dele não é só sobre passar na prova, é sobre errar o método, ajustar o caminho, entender que nem sempre estudar mais resolve e percebe que cada prova existe uma estratégia diferente. Batalha, seja muito bem-vindo ao nosso EQCast, né? Para mim é um prazer poder conversar contigo e contar um pouco tua história, né? Para essa galera que está aqui, que está te assistindo, né? Então, hoje, você vai poder contar um pouco da tua trajetória, da tua história, né? Que eu já comentei aqui um pouco, já teve várias outras aprovações. Então, eu quero que tu conte um pouco, né? Para começar, conte um pouco. Como é que foi é, a é, tua trajetória até aqui, tá? Te apresenta um pouco para a galera que tá aí te assistindo e te ouvindo. E aí, galera, vocês que estão assistindo aí. Meu nome é Samuel Batalha, como o Herbert já falou aí, eu fui aprovado na ESA em Direito e agora no CFO, graças a Deus, da Polícia Militar, que era o meu objetivo. Eu tenho 24 anos de idade, e foram 2 anos, né? 2 anos até chegar a esse mérito que eu devo grandemente ao curso de equação, ao Beto também, que me ajudou muito, ao Joanderson, ao Vamos. Anderson, que foi a equipe que esteve por trás dessa aprovação desse processo, que logicamente dependeu muito de mim, mas sem esse apoio com certeza eu não teria conseguido. Assim, então, eu fui aluno de escola particular bolsista, né, a minha vida inteira, basicamente. Só que eu era aquele tipo de aluno que tinha um potencial, só que era um potencial desperdiçado, né? Desperdiçado total, quase que totalmente. Assim, eu estudava, mas não. Com aquela vontade, né? Com Exatamente. aquele Era objetivo, mais né? por obrigação mesmo, coisa de querer passar de ano, passar na Sei, prova. É o que eu acho que o sistema educacional hoje em dia falha, né? Ele não estimula o aluno ao aprendizado, ele estimula mais a passar na prova ali, né? entendi. E aí acaba que o processo pedagógico ele fica totalmente dificultado, porque a pessoa ela não gosta, né? E eu não vou mentir, eu me sentia às vezes até com tédio Entendi. quando eu estudava, quando eu era mais novo. E aí eu era aquele típico aluno problema, né? Que saía de sala, Sei. que fugia da escola. Eu cheguei a fugir da escola, né? Eu já te contei isso. E aí, quando eu cheguei assim no ensino médio, né? Chegou meu primeiro ano, eu tive alguns problemas dentro de casa, né? Problemas familiares. Separação dos meus pais estava acontecendo aí por Sei. volta dessa época. E Acabou aí, afetando um pouco ali, né? exatamente, ali no meu nono, meu primeiro ano, que foram os anos, inclusive são os anos primordiais para o vestibular, porque ali você vai ter o primeiro contato com física, com química, né? E essas matérias de forma mais elaborada, eu acabei perdendo, né?
O nono e o primeiro ano ali eu estudei assim, eu já era um pouco desleixado, eu acabei ficando Sei. mais desleixado Mais ainda, desleixado ainda. entendeu? Quando eu cheguei no segundo ano, minha mãe ela tinha um discurso muito de assim, se não for na universidade pública, tu não vai fazer faculdade não, né? E aí a escola, né, a escola que eu estudava, ela tinha muito esse de estimular a pessoa a ir para a universidade, não tinha esse discurso de concurso público, né? É uma coisa que inclusive eu também acho que falta, né? As pessoas falarem que existem essas Ou essas opções, outras oportunidades. exatamente, que são os concursos públicos, que muitas vezes para um aluno que ele não tem muita condição de ficar 4 anos no ensino integral, no qual ele não vai poder trabalhar, ele só vai poder estagiar, né? E muitas vezes o estágio ele não compensa financeiramente. E eles deixam de apresentar essa alternativa, que é o concurso público. Eu não fazia ideia de como é que era quem entrava no exército, por exemplo. Como é Que que tinha uma era. ESA, que tem o Exatamente, SpaceX, um exatamente. iPhone. Não sabia como é que era. E, inclusive, chegou a gente do exército lá para fazer palestra e os caras não falavam que existia concurso público, um SpaceX, um ITA, um IME. Sei. Entendeu? Eu não sabia, não fazia ideia. E aí, o único concurso militar que eu conhecia era o CFO. Só que naquela época, assim, o CFO parecia uma coisa do outro mundo, Entendi. né? Que o pessoal falava que a pessoa ganha para estudar, que não é verdade. Mas só que tinha esse mito aí que a pessoa estudava e ganhava Sei, dinheiro e sei. tal. E aí o olho da pessoa brilhava. Só começava, pô, se é tão bom assim, deve ser também muito difícil. Impossível, né? E aí eu nem via essa possibilidade assim no meu horizonte, né? E no segundo ano eu escolhi, no final do segundo ano, né, escolhi ali cursar psicologia. Queria cursar psicologia. Sei. E no terceiro ano a gente tinha uma dinâmica lá de fazer simulado toda semana, Enem, focado no Enem. E quando foi no outro ano, né, isso daí 2019, quando foi em 2020, eu fui aprovado no curso de Ciência da Computação no primeiro semestre, né, e Psicologia no segundo. E comecei a cursar, só que aí tinha entrado a pandemia. E aí eu comecei a fazer o curso ali de forma online. E aí já não foi muito satisfatório esse começo, né? Sei. Eu já comecei a ver de outras formas. Porque, tipo assim, eu entrei no curso mais por curiosidade do que por vontade de exercer a Uhum. carreira de psicólogo, né? Eu gostava muito de ler a respeito, achava muito interessante e tal, mas não era uma curiosidade que me levava até a carreira profissional, Sei, entendeu? sei. E aí já não teve esse início tão legal, porque o curso online, e aí, assim, de forma remota, e aí meio que a UFMA não tinha estrutura, entendeu? Porque como foi de repente que aconteceu a pandemia, foi Ficou todo essa mundo punch. modalidade. E aí acabou que a estrutura Não tinha acompanhado. não era compatível, ainda mais com o curso de psicologia, que é um curso que ele precisa desse contato presencial, entendeu? Sei. Querendo ou não. E é um curso muito bom, né? Eu não me arrependo assim de ter Cursado ele. cursado. É, E aí, quando foi ali, mais ou menos depois que voltou às aulas presenciais, né? Eu tive meio que uma epifania de que, assim, eu precisava de alguma coisa que me garantisse de maneira financeira, né? Porque, assim, apesar de ter uma boa condição, eu não nego, graças a Deus eu nunca passei fome, entendeu? Isso daí já é mais do que muita gente no mundo, nunca passei fome, nunca passei necessidade, sempre tive meus pais ali me apoiando financeiramente. Apesar disso, eu não queria depender deles, né? Eu queria ter uma certa emancipação financeira, até porque apesar deles terem essa condição, não é uma condição extremamente confortável, né? A Sei. ponto de você passar muito, muito tempo assim, Sem ter uma vivendo renda e desse, tal. exatamente, vivendo desse jeito. E aí eu queria dar essa tranquilidade, né? E aí meu pai, ele batia muito nessa tecla do concurso, né? E ele queria que eu fizesse EFON, porque ele é marinheiro, né? Ele queria muito que eu fizesse EFON, porque o EFON tinha salários assim exorbitantes, né? E realmente tem uns salários assim muito, Muito muito bom. poupudos, né? E uma carreira boa, carreira de oficial, pô, você pode escolher entre ser militar e civil, então é uma carreira muito boa, e ele via isso, né? E aí é aquela coisa, meu pai é marinheiro de máquina, né? E aí ele queria me ver nessa posição, ele até hoje, né, ele trabalha lá com os oficiais de máquina, e aí ele vê isso, de vez em quando ele me manda até tabela de salário lá, e olha aí, meu filho, aí, olha Sei. aí. Aí ele queria muito que eu fizesse isso.
Só que o concurso que eu escolhi acabou sendo a ESA, né? Porque os meus amigos eles falavam que era um concurso tranquilo, e aí eu ainda não tinha essa ideia da minha capacidade, do meu potencial, Não entendeu? acreditava Não em ti ainda, né? exatamente, não acreditava. Eu pensava, cara, eu vou fazer um concurso mais fácil porque eu acho que, Que dá pra sabe, mim isso aqui. exatamente. Entendi. Tinha SpaceX, eu ainda podia fazer SpaceX, né, naquela época. Só que eu pensei, eu acho que não vai dar e tal, é Sei, muito difícil. E deu gás na ESA, né? Na época tinha até um amigo meu que passou no IME, né? Luiz Rios, na época eu ainda estava estudando, encontrei ele. Ele falou, pô, dá lá o gás na ESA. Eu, beleza, vamos lá, entendeu? Eu vi ele, pô, se esse cara passou, eu passo na ESA também. Aí eu mandei bala, comecei a estudar. Aí eu já tava meio assim, descontente com a faculdade, né? Por causa sei, de umas questões internas também que teve lá. E aí eu resolvi trancar e arranjar um emprego. Aí eu falei, eu vou estudar e trabalhar aqui, entendeu? sei. Aí eu comecei a trabalhar e estudar de Trabalhava de tarde. quê? Trabalhava de atendente de telemarketing. Call center, no É, caso. call center. E aí era de manhã, era só um período, então era muito tranquilo de estudar, né? Dá Sei. pra fazer. E aí eu comecei a estudar de tarde E à noite? e à noite. E aí eu já namorava com minha namorada atual, né? E aí a gente conversando, né? Eu me dei conta que eu ia ter que ficar mudando de estado. Que no Se exército tu tem passasse na isso. ESA, né? Que no exército tem isso de que você tem que mudar de estado de, se eu não me engano, é de 2 em 2 anos. Porque, assim, é do Sei. interesse do exército que você tenha contato com As outras. as outras unidades da federação. E aí, quando eu me dei conta disso, eu pensei, pô, porque como a gente estava conversando, né? Eu tenho vontade de ter uma família, de me casar, e de constituir, de me fixar num lugar. E quando eu comecei a estudar para essa, era o contrário, né? Eu ainda não tinha conhecido minha namorada, né? E eu, na realidade, eu queria era sair daqui do Maranhão e viver o Brasil. Sei, sei. Só que aí, depois que eu conheci ela, os meus planos Mudou. mudaram, entendeu? Meus planos mudaram. E aí eu também comecei a ver mais valor, assim, na presença da minha família, né? Porque eu sou um cara que eu fui criado perto da minha família, entendeu? Na minha rua mora a minha família inteira. Então, e aí eu parei pra pensar, eu digo, cara, se eu sair daqui, talvez eu esteja assim, imaginando que eu tenho uma capacidade de lidar com isso maior do que eu tenho. Sei. E aí eu fiquei pensativo, e aí ela me perguntou se eu conhecia o CFO. Por que tu não vê aí como é que funciona o CFO? Eu, tá bom, vou ver. Aí eu fui analisar, aí eu comecei a ouvir podcast. Aham. Comecei a ouvir podcast no trabalho, ouvindo podcast e tal. E aí, tipo assim, eu botava o celular aqui e trabalhando, né? Trabalhando e ouvindo podcast aqui no fone. Aí, Ah, mas é, nesse período tu ainda continuou estudando para ESA. estudando pra essa ainda. Só tava conhecendo o Sei, CFO, tipo sei. assim, sondando, tipo assim, bora ver o que Mas que... ainda tentando para Exatamente, ESA. o que que esses alunos aqui Fizeram e fizeram. tal. É. E aí, por meio do podcast, eu percebi que, assim, porque eu tinha uma imagem muito idealizada, né? De quem passava no CFO, de quem passava em medicina. Para mim era um negócio assim, fora do comum. A partir do momento que eu comecei a ver os podcasts e ver a cara daquelas pessoas que passavam, eu fiquei assim, cara, é possível, entendeu? Tem como. E aí, isso foi crescendo dentro de mim, crescendo, crescendo. Eu digo, cara, eu vou tentar CFO. Vou tentar. Eu acho que eu consigo. Entendeu? Essa aqui é a minha solução, essa aqui é a minha oportunidade. E aí, comecei a estudar pro CFO, peguei, baixei o edital, não sei o quê, Sei. comprei o curso, né? Caso tu É, começou, tu te preparou online. online, totalmente remoto. Comprei o curso. Só que aí eu digo, cara, apesar de que é possível, é difícil. CFO é difícil de passar. Então, se tem essa dificuldade toda, eu acho que é melhor eu dar tudo de mim. Entendeu? É melhor eu encerrar aqui essas outras coisas que talvez no futuro não me deem um resultado e focar nisso daqui, do que eu me arrepender depois. Aí eu conversei com os meus pais. E aí, o que que vocês acham? Vou parar de trabalhar aqui, entendeu? E aí vocês me ajudam aí, dão um jeito de bancar. E eu vou ficar estudando aqui e vou dar o máximo de mim. E pedir esse voto de confiança pra eles me deram.
E aí fui pra casa Isso tu estudar. tava quantos anos? Tava com 21 para 22. Tava terminando ali 21 anos pra 22. Sei, sei. E aí, porque assim, ainda teve aquele momento que eu comecei a estudar pra ESA, aí eu parei um pouco. Teve ainda isso, né? Que eu comecei a Sei. estudar, eu ainda tava na faculdade. E eu ia lá pra biblioteca da faculdade com o celular, né? Botava o celular e tal, e começava a estudar. Só que depois de um tempo, assim, eu dei uma desanimada. Aí eu voltei em dezembro. Aí quando foi, eu acho que em março do outro ano, aí eu pedi demissão. Entendeu? Foi mais ou menos aí. Foi mais ou menos no começo do Então outro tu ano. tomou essa decisão para poder começar a estudar verdadeiramente, Exatamente. focado. Exatamente, o dia inteiro. E aí eu fui pra casa estudar. Eu não tinha essa vontade, assim, de estudar presencial por conta do deslocamento. E eu Deslocamento. conversei com minha namorada antes, né? Eu falei, eu acho que vai atrapalhar porque não tem nenhum cursinho perto da minha casa, entendeu? E aí eu digo, rapaz, se eu tiver que me preocupar com, tipo assim, dar mais esse gasto também pros meus pais, dinheiro de passagem, e me deslocar, e aí eu vou perder uma hora, e aí eu vou ficar cansado, é melhor estudar online, né? E aí caiu como uma luva pra mim, Entendi. entendeu? Caiu como uma luva, porque quando você estuda online, né? Você quer lanchar, você vai lá, pega o seu lanche, dá uma pausa e tal. É, a não ser que você seja muito distraído, né? Eu acho que dá certo. E aí comecei a estudar, estudando. Aí deu 9 meses de estudo, né? Não sabia nada. Inclusive ainda tem essa, eu não sabia nada. Fui zerado, né? Tipo assim, eu tinha saído há 4 anos do ensino médio. E meu ensino médio, como eu te falei, não foi lá essas coisas não, né? Sei. E aí, física, por exemplo, eu não sabia nada. Física, não sabia nada de física. Aí lá vou eu arrochar nessa plataforma, né? Professor Caio. E como é o nome dele? O outro professor de Nossa, física? O Ansel, e o Ansel. Isso caiu antes. E eu assistindo as aulas desses dois, assisti tudinho. E só que eu ainda penava muito nos exercícios, entendeu? Quando a pessoa passa muito tempo assistindo a aula e vai para os exercícios, às vezes ela não consegue Mas desenrolar. e aí, como é que tu foi que tu conseguiu sair desse entrave? Vamos lá, por parte. Tu era um aluno que estava zerado, Sim. começou a assistir aula na plataforma e começou a ir para os exercícios. Só que chegava nos exercícios, tu travava, não conseguia resolver. Como é que foi que tu conseguiu resolver esse problema bem aí? Cara, pra te falar a verdade, teve muito a ver com insistência, né? Insistência e revisão. Porque assim, nada fica. Quando você Por exemplo, você vai ver lá uma aula de cinemática. Aí você viu uma vez essa aula. Não significa que tu vai aprender essa aula ali da primeira vez que tu viu, né? E aí eu vi a aula, né? Aí ia pro exercício, errava o exercício, fazia besteira. Aí às vezes pulava para outro, ainda tinha essa, era meio bagunçado, né? Eu resolvi isso no segundo ano. No segundo ano, na realidade, ainda demorei. No segundo ano que eu fui entender a importância da revisão. No primeiro ano eu ainda fazia isso. Pegava, errava o exercício de cinemática, achava que estava bom. Passava por outro. Porque eu estava mais na pressa de terminar a plataforma do que de realmente aprender. É fixar os teus erros. Exatamente. Aprender e entender por que que tu estava errando. Exatamente. Eu atropelei muita coisa, porque também eu assisti as aulas muito rápido, entendeu? E aí No quando eu 2, ia. no dois, no meio. Exatamente. Aí quando eu ia pro exercício também, às vezes eu não assistia a resolução. Pegava, errava e passava por cima. Entendeu? Eu fazia uma quantidade muito grande de questões, eu fazia 100, 120 questões por dia, só que eu não tirava aproveitamento dessas questões. Esse que era o problema no meu primeiro ano, entendeu? Apesar disso, eu tive um resultado, digamos assim, satisfatório, só que não satisfatório o suficiente para Passei, passar. tô passando. Para passar. Eu não. Primeiro ano tu não foi nem no quadro. Primeiro ano eu fui no quadro, fiquei Sei, só que eu fiquei em 53º, ou seja, fora das vagas, sei. entendeu? Eram 34 vagas na época, 53º, eu acho, ou segundo. Quando saiu a redação, eu fui pra 80º, lá pra 80. Ou seja, a redação também Tava ruim. tava ruim. Eu só praticava, eu não tinha professor comigo, Entendi. entendeu? Então eu só praticava assim, aí a redação eu mandava pra plataforma, né? Só que eu não me atentava à correção.
Esse que era o problema. Eu não me atentava muito à correção, entendeu? Eu não procurava mandar mensagem pro professor e tal. Eu simplesmente, tirei essa nota De aqui. boa. Na próxima eu corrijo isso aqui. Entendi. Só que na outra eu voltava a repetir o erro. E aí, nesse meio termo de um ano que tu tá te preparando, a ESA ficou aonde? Saiu o resultado da ESA, tu fez Eu, prova da eu, ESA, aí pra sair o resultado. eu no primeiro ano eu fui fazer a prova da ESA. Eu já tinha feito no ano anterior, se eu não me engano. Eu fiz duas ESAs. Fiz no ano anterior e fiz nesse ano do CFO. Aí eu fiz a ESA. E aí a prova, pô, vem, tipo assim, eu acho que é a prova, uma das provas mais difíceis até então, né? E aí eu fiquei meio que no pânico ali no dia, né? Só que quando saiu o resultado, foi um resultado favorável, né? Eu consegui nota tanto na objetivo quanto na redação, Sei. para entrar ali nos majorados, né? E eu fiquei numa posição de que quando rodasse a lista eu ia entrar, eu sabia. Depois eu fui checar, inclusive, e eu entraria, né? E aí fiz, Chegou a entregar exames? fui entregar exame, fui lá no quartel. E aí, quando eu cheguei lá no quartel, tava faltando exame, né? Porque eu não fiz a conferência. E aí o capitão falou, não, senhor, corre atrás, vai lá, até 10 horas da manhã do outro dia pra entregar, né? Só que na época eu tava trabalhando, eu tava tipo assim no interstício, tinha tido a prova da ESA, Sei. da UEMA e tipo dezembro e janeiro, férias, né? Entendi. Eu digo, senhor, vou arranjar um dinheiro, vou correr atrás de Procurar um dinheiro. serviço. Aí eu botei currículo e tal, me chamaram pra uma vaga de motorista de caminhão. Nunca tinha dirigido caminhão na minha vida. Aí era um caminhãozinho categoria B, Sei, né? sei. Isso lá vou eu dirigir esse caminhão, eu Dirigindo o dirigindo. caminhãozinho, na E manha. era tipo assim, das. Acho que era das Era 9 às entrega o quê? 6. Era entregando comida, tipo assim, era um serviço de catering, né? De Ah, comida, tá. tipo assim, eles cozinham e aí a gente bota no caminhão e entrega, entendeu? Tem os lugares, os pontos para entregar. E as louças também, entendeu? Então era carregando Carregando peso, peso, né? Tá. descarregando caminhão, porque o motorista ele também era ferramenta. Não, tem que ser ferramenta, papai. Não é Ferramenta, só aí. dirigir, não. Aí era loucura, só loucura, loucura, Aí tu loucura. passou o quê? Uns 2 meses nesse serviço? 2, 3 meses. Rapaz, eu passei, foi eu acho que umas. Passei só 3 semanas. Só. Até doido, eu digo, Sugado. isso não vai dar, não, isso não vai dar. Porque eu tava pensando assim, rapaz, ainda tem que voltar a estudar. Entendeu? Eu tenho que voltar a estudar. Alguma hora isso daqui não vai dar certo, porque tava comendo meu dia todo, pô. Era das 8 às 6, às vezes passava, 7. Entendeu? Sugado, meu peixe. Então, tipo assim, carregando peso, dirigir é estressante. Principalmente parando o estudo, né? Aí teve outra coisa também, pô, porque eu fui entregar, pô, esse exame, eu tava trabalhando, né? Aí eu pedi licença pra entregar esse exame, entendeu? E aí eu pedi até uma declaração pro capitão. O capitão me deu a declaração, eu fui entregar lá. Aí eles reclamaram, pô, isso, tá. Pô, não falta serviço aí não, senhor, não falta serviço, é só tu de motorista aqui e tal, sendo que tinha outro. Tinha outro que eles podiam chamar, só que eles estavam só na A minha tua sanha, cola. só na minha sanha. Aí eu digo, pô, é concurso público, pô, entendeu? Isso daqui eu não posso deixar de ir, entendeu? Aí, isso daí acabou interferindo também, porque eu pensei, tipo assim, cara, lá na frente, quando eu for entregar os exames de CFO, eles vão implicar também, entendeu? Uhum. E aí, beleza, aí passou isso daí, aí eu ainda tava fazendo exame, né? Ainda tava fazendo exame, porque, tipo assim, da ESA são menos que do CFO, entendeu? Tava faltando alguns. Aí ele pediu, né? Inclusive, retornando, eu esqueci de falar isso. O capitão pediu, só que eu nem fui atrás. Eu fui trabalhar porque eu já não queria, né? Eu Sei, queria sim. o CFO, eu já tava com a cabeça no CFO. Ainda não tinha saído o resultado do CFO esse dia. Não, não. Nesse Dessa dia da primeira entrega prova da que tinha ESA, não. feito. Da entrega da ESA, não. Aí eu fui no hospital, pô, fazer os exames complementares do CFO. Aí, de frente para atendente, pô, saiu o resultado. No dia eu tava fazendo exame pro CFO. Saiu o resultado. Aí minha mulher sempre olha primeiro do que eu, pô. Aí ela mandou uma mensagem. Não deu esse ano. Não deu. Cara, Aí qual é a eu, sensação quando o cara não consegue ser aprovado? parece Qual é a assim. sensação que tu não vê teu nome na lista? O Parece que é assim, que tu pô. sentiu? Parece assim, pô, que um alçapão, sabe? Tu tá de pé aqui, um alçapão abriu e tu desceu. Entendeu? Parece que alguém puxou teu tapete. Só não via mais ninguém. Não via mais ninguém. Entendeu? Parecia que eu tava anestesiado, assim, que eu tinha tomado Sei, uma morfina, sei. alguma coisa assim. Eu não, só não enxergava ninguém.
A mulher foi pegar um documento lá, eu nem lembrei de avisar a mulher. Foi Fomos embora. embora, só fomos embora. E eu tava com. Assim, eu senti a minha expressão assim, caída, pô, entendeu? Caída, assim, eu sentia, eu acho que se olhar pra mim aqui. Se olhar pra mim aqui, vai parecer que eu recebi uma notícia de morte, entendeu? Eu senti, assim, o sangue no meu rosto Sei, saindo, pô, sei. entendeu? Eu acho que eu fiquei pálido na hora. Aí Foi embora pra fui casa, embora pra casa e curti luto. ficar naquela tristeza. E eu lembro até hoje, pô, minha avó só vive lá em casa, né? Aí ela foi quem mais me viu estudando ali, entendeu? Porque ela que vivia lá em casa e eu só vivia trancado naquele quarto. E eu vivia falando dessa prova pra ela, e vó, você é fiel, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, eu fui criado pela minha avó também, né? Sei. E aí eu cheguei lá, falei, vó, não deu, ó, não passei. Aí ela, tu tá mentindo, rapaz. Tu tá mentindo, tu passou assim, larga de mentir. Tô falando sério, não passei não. Ô, meu filho, tá falando sério, tô falando sério. Ela não acreditou. De tanto que eu vivia trancado no Sei, quarto, ela não sei. acreditou, pô. Aí, pois é, não deu. Não deu esse ano. Aí, beleza. Aí entrou outro ano. Aí, pô, eu curti o luto, né? Naquele dia ali. Foi dia 20. Eu ainda lembro do dia. Foi dia 29 de janeiro que saiu o resultado. 29 de vinte e janeiro. nove de janeiro. Esse ano era pra ter saído o resultado no mesmo dia. Isso, isso. Aí, Cara, caramba, 29. 29. No outro dia eu tava estudando. Curtiu ali só aquele Só dia. aquele dia. Eu Deu digo, direito só aquele dia eu digo, chorar, se lamentar, ficar triste. eu digo, Porque tem é, gente até agora que tá de luto, gente. Até agora. Já tá quase dando 2 meses no dia do resultado. Já tem gente em luto. luta de concurseiro tem que ser Então rápido. a dica, o cara caiu na reprovação, no outro dia já levanta e Tem que vai usar de estudar. combustível. Tem que usar de combustível, pô. Eu acho que nesse segundo ano da aprovação foi muito disso. Tu usou o combustível dessa reprovação. Porque o cara que pega uma reprovação, porque pega uma lapada, ainda mais o cara que chega perto, porque, na minha opinião, eu cheguei perto no primeiro ano, é um negócio que afeta a moral do cara, pô. O cara fica assim, pra baixo mesmo. Pô, cheguei tão perto, pô, entendeu? E aí caí. O cara fica, assim, desmoralizado. Essa é a palavra, desmoralizado. E aí, como é que foi essa virada aí, cara? Como é que foi? Como é que Cara, foi essa virada aí já nesse segundo ano? Tu tirou assim um momento pra tu dizer, cara, onde eu errei, aonde eu não preciso errar mais, porque eu já errei no passado. Como é que foi essa virada de chave já pro segundo ano? Como é que foi? O que é que foi que mudou? cara, no meu segundo ano, eu corrigi, eu meio que relaxei, porque assim, no meu primeiro ano eu era muito louco da cabeça, assim, eu era muito extremista. No meu primeiro ano, assim, não que tenha sido errado, eu acho que eu não me arrependo de nada, de Sei. quase nada do que eu fiz no meu primeiro ano. A não ser as coisas assim que eu meio que bati com o cara no muro, tipo isso de fazer muita questão, tipo isso de estudar muitas horas, de encher de volume e não aproveitar. Mas só que, tipo assim, excluir Instagram, excluir TikTok. Eu usava TikTok, né? Excluir Isso isso já daí no segundo tudo. ano tu já tomou essas Eu decisões. já excluí isso daí. Eu me isolei, cara. Tipo assim, eu andava com uma turminha, eu tinha ali os meus amigos, aí eu digo, cara, Então no primeiro ano tu ainda tinha algumas convivências, algumas exatamente, algumas coisinhas ali. amizades. Eu digo, cara, essas pessoas. Não que, tipo assim, eu não tô desmerecendo ninguém, mas as pessoas com quem eu andava não tinham os Não mesmos estava, isso, não estava na objetivos. mesma linha de pensamento. Exatamente, não tinha os Certo. mesmos objetivos. E eu, assim, duvidava muito que eles fossem entender. Tipo assim, lógico que iam entender. Mas só que, tipo assim, a vida de um concurseiro, pô, é totalmente diferente da vida de alguém normal. É. Não é igual, entendeu? E aí eu digo, cara, eu acho que pra eu eliminar distrações o máximo possível é melhor que eu me isole. E Entendeu? deixa eu te perguntar. Nesse primeiro ano, tu já estava com acompanhamento ou não? Eu não. Eu cheguei a ter acompanhamento no final do ano, que foi quando eu cheguei para Johannesson e ele me ofereceu a mentoria, a bolsa, né? Ele me ofereceu, só que foi assim, meio que, como estava muito perto da prova, eu não cheguei nem a acessar a plataforma naquela Sei, época, sei, entendeu? sei. Eu, eu fiquei mais fazendo, tipo assim, fazendo, reportando para ele, entendeu? O que eu tava fazendo, as questões que eu tava fazendo, como é que tava meu desempenho. E assim, ele serviu mais como assim, uma pressão a mais ali no final para dar um resultado, né?
E Sei. que eu queria, era isso que eu queria quando eu fui buscar ele. E aí, é, Já nessa virada do outro ano, tu no já outro começou ano com eu a já entrei na mentoria. plataforma, já entrei na plataforma e tal, tinha os encontros com o João Anderson, e tinha o Anderson também para me ajudar. Porque tinha questão ali Capaz da que. monitoria. Exatamente, porque tinha questão que eu fazia, não tinha resolução em lugar nenhum, pô. Tem questão aí que tu faz que nem na Deep Web tu encontra resolução da questão. E aí eu mandava para o Anderson resolvia, né? E era só questão difícil. Sei, sei. O Anderson ainda falava assim, rapaz, tu tá mandando essas questões brincando, né? Tá mandando essas questões difíceis, é isso, brincando. Só que ele sempre respondia. Aí, e eu e o Anderson e tal, aí entrou também a questão, pô, da moral, entendeu? Porque eu fiquei com um trauma muito grande por essa reprovação. Eu admito isso, né? Eu tinha os meus momentos de, tipo assim, de, tipo, eu moro ali perto do Parque do Menino, né? Eu ia pra lá, eu ficava pensando. Eu digo, cara, eu tenho que superar esse meu trauma de, primeiro, trauma de redação, né? Porque eu peguei um trauma, pô, depois dessa porrada que eu peguei no primeiro ano, peguei trauma. Depois que, quando eu voltei, além da falta de prática, né, ainda tinha um medo, quando eu voltei a escrever. Sei. Aí eu escrevi a redação pela metade e não conseguia, largava. Não conseguia, não saía. Tinha aquele bloqueio, entendeu? E aí eu entrei num curso de redação presencial. Eu digo, bicho, eu preciso de acompanhamento, porque eu tô aleijado aqui em redação, não tô conseguindo. Aí eu entrei no curso de redação presencial, aí que eu comecei a andar um pouquinho, comecei a andar. E o Anderson também me ajudou muito nisso, pô. Eu tinha muito, eu era muito receoso, ainda tava com esse brilho de aluno novato, entendeu? Que não sabe as coisas, que pergunta Sei. muito. E o Anderson já passou no CFO. Aí eu ia perguntar pra ele, aí, Anderson, como é que funciona isso aqui e tal? Como é que tu fez pra fazer isso aqui em termos de estudo, né? E o Anderson me dava muita dica. E me levantava a moral, aí, pô, tu é um moleque inteligente, tu me manda essas questões aí. São questões difíceis, entendeu? E tu me entrega já metade respondida, entendeu o que ele falava. E aí foi me dando essa moral, eu fui superando esse trauma desse primeiro ano, né, que eu tinha. E aí nesse segundo ano, em vez de ser extremo, de estudar, porque no primeiro ano eu estudava 6, 7 horas por dia, eu cheguei a estudar 8 uma vez e não prestei para nada no outro dia. Sei. Em vez de fazer esse volume excessivo, que na minha opinião é excessivo, para algumas pessoas pode não ser porque cada caso é um caso, né? No meu caso, ele era excessivo. Em vez de fazer isso, eu fazia 5, fazia 6 horas por dia, tinha dia que eu fazia 4 e meia, tinha dia que eu não conseguia estudar, entendeu? Em vez de estudar de domingo a domingo, que eu estudava no primeiro ano, tinha vez, estudava 3 semanas seguidas, entendeu? Quando tava na quarta semana, não prestava para nada, Sei. entendeu? Meu desempenho ia Caiu. lá para baixo, entendeu? Em vez de fazer isso daí, final de semana, aproveitava, entendeu? Saía com meu namorado e tal, ia no restaurante, tomar Entendi. coisa, ou seja, contou muito o mental nesse segundo ano, entendeu? Entendi. Que no primeiro ano tava bagunçado, porque na minha primeira prova eu me baguncei, entendeu? Com o tempo, porque eu vi o tema da redação e me desesperei, entendeu? Foi uma questão mais de entrar em pânico do que realmente de preparo. Lógico que eu acho que também tinha a questão do acompanhamento presencial que Sei. faltou, da redação, mas eu me atrapalhei com o tempo. E aí nesse segundo ano já foi mais isso. No dia anterior à prova do segundo, nessa que eu passei, né? Eu fui num parque de diversão, pô. Lá no shopping, né? Tem um parque de Aham. diversão. Eu fui com minha namorada. E aí a gente riu pra poxa, brincou. Aqueles brinquedos bestas, velho. De, de, Sei. de bater coisa, de dirigir carro. Aqueles que giram. A gente foi e tal. E, pô, no segundo Dá dia eu uma. tava. No segundo dia eu tava levinho, isso, levinho, 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 de boa. Aí cheguei lá no meio de prova. Era o mesmo lugar. Era a mesma fiscal, pô. A mesma fiscal, tu acredita? Daquele Do primeiro ano. do primeiro Do ano. primeiro ano. Então aí teve uma virada. Eu tô no Exatamente. mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma fiscal. Eu tava com sentimento dentro de mim, eu já fiz essa prova. Pois é. E Só que tem uma aí, diferença. Tinha diferença. simulado presencial que eu fiz o ano E outra todinho. coisa, tinha uma Ah, diferença. Eu tô chegando preparado. exatamente. Eu tive um ano todo para me preparar para esse momento de novo. Exatamente, E Deus foi exatamente. tão maravilhoso que permitiu que fosse no mesmo lugar,
Na mesma hora, com o mesmo Até fiscal. hoje isso, eu me arrepio disso, eu fico assim, bicho, Só tinha uma maluco, diferença. O maluco. cara veio preparado. É diferente. Até hoje eu me arrepio, só porque eu fiquei assim. Muita coincidência. E sabe também Hum, outra coisa? Ali também era para testar. Se tu estava realmente preparado, sabe por quê? porra, Porque quando o cara que não está preparado, quando ele olha as mesmas coisas que derrubaram ele no passado, ele diz, eu vou cair de novo. fica com medo. Poxa, olha aí, mesma coisa aconteceu, cara. Tal. Mas ele tem que entender o quê? Que ele está preparado. Ele no outro ano ele talvez fez muita coisa errada e esse ano tu fez as coisas do jeito que tinha Exatamente. que ter sido feita, buscou acompanhamento, buscou ajuda, que tem muita gente que às vezes falta um pouco de humildade, até discernimento, de entender que ele precisa de ajuda e que a sua preparação precisa de um ajuste, como tu me disse aqui agora. Ah, eu fui muito cara que fui muito extremista na minha preparação no primeiro ano. Já no segundo ano, eu já resolvi esse problema. Eu já diminuí o tempo de horas, eu já consegui ter uma vida social, né? Então a gente entende o quê? Que não é só estudar, é ter um equilíbrio na preparação. Eu acho que esse é um dos grandes segredos o cara ter êxito e ser aprovado, ter um equilíbrio na sua preparação. Porque às vezes você é muito extremista, acaba você Sim. se causando um problema, né? Vivendo estressado, etc. No meu caso, eu era muito pra lá, tem gente que é muito pra cá, que falta, Isso. que falta. Então, tipo assim, o cara muitas vezes, pô, chega um coleguinha ali e tal, chama, ei, vamos ali, no final de semana, sexta-feira. Porque naquela época, pra mim, sexta-feira não era final de semana, pô, sexta-feira é dia de papiro. Entendi, Entendeu? Sexta-feira eu tava lá, sério, feriado. Eu passei esses 2 anos sem curtir um feriado, pô. entendi, Entendeu? Feriado pra mim e nada era a mesma coisa. entendi. Eu Dia sempre. normal. Dia normal, dia Já tinha útil. colocado isso na tua E cabeça. ainda tinha fim de semana. Fim de semana era curso de redação simulado. Ou seja, eu não pa... a maioria das vezes eu não parava nem no final de semana. Entendi. Entendeu? Aí tem um cara que muitas vezes ele tem a namorada dele, entendeu? Tem os amiguinhos dele e tal. Meu amigo chama uma coisa no meio da semana, o cara vai. Caralho. Meu amigo, isso daí te derruba, pô. Entendeu? É por isso que eu digo assim, não é, a gente não tá aqui desmerecendo quem tem amizade, pô. Todo mundo tem amizade, todo mundo tem amigo. Uma coisa é você ter amigo, mas você tem que saber diferenciar, pô. Diferenciar, pô, eu tenho a minha vida aqui, eu tenho meu objetivo, meu papiro, e eu tenho aqui meus amigos. Quando der pra eu ver meus amigos, pô, eu vou lá, depois que eu passar, entendeu? Que aí eu vou poder charlar, vou poder brincar, sair pra jogar uma sinuca, pra fazer o que eu quiser, entendeu? Mas agora, pô, que tu tem um relógio, porque o tempo do concurseiro, pô, é um cronômetro. É um Cronômetro. cronômetro. Até o dia da prova. Entendeu? E o teu tempo, tua batata tá assando. É, Teu tempo tá correndo. o dia tá Entendeu? chegando. Tá chegando, entendeu? Batalha, no primeiro ano, tu ficou mais na teoria, ou só em questões, ou os dois juntos? E como foi o teu segundo ano? Foi mais voltado para questões ou teoria? O começo do meu primeiro ano foi só teoria, praticamente. Porque eu, não- eu como eu tava muito cru de Sei. conteúdo, então eu precisei ver o conteúdo do ensino médio inteiro, entendeu? Para poder começar a fazer as questões com mais. Assim, eu fazia questões, só que era papo de 15, 20 por dia. Não Sei. chegava a ser um volume interessante. Aí as minhas horas estudadas, logicamente, eram grandes, tipo assim, 7, 8 horas por dia, porque eu aguentava, eu só vendo aula, um estudo passivo. Tu não tá fazendo nada ali, tu tá só recebendo informação, entendeu? Sei. E aí, quando fui ali mais perto da prova, depois que eu terminei o conteúdo, eu comecei a focar em questão. Ainda mais depois que o Johannes começou a me cobrar 5 questões por dia. Aí eu amassei nas questões. Eu evoluí, só que assim, eu tinha esse erro aí de não ver as resoluções, né? Não focar muito nas Isso no primeiro resoluções ano. no primeiro ano. No meu segundo ano, como eu já estava saturado de conteúdo, já sabia bastante, já tinha ali uma base, né? Tinha ido até bem na prova, nas matérias que eu não sabia nada, tipo física e matemática, né? Aí eu entrei nas questões, comecei a fazer questão todo dia. Porém, em vez de fazer 100 questões, por exemplo, 100 questões fáceis, eu fazia 50 médias e difíceis. Aí essa que foi a diferença. Eu fazia as questões com nível de dificuldade maior, de bancas mais conceituadas, tipo FUVEST, Unicamp, vestibulares paulistas, né? Fazia muita questão da PUC, fazia muita questão.
O ERJ eu não fazia mais porque eu já achava fácil. Eu já achava um vestibular um pouco mais fácil, eu digo. E isso acabou sendo o erro, inclusive, na minha preparação. No segundo ano ainda tinha erro. Tipo assim, eu meio que desprezei aquilo Ah, o que era ERJ. fácil. Entendi. Desprezei o que era E fácil. caiu muita coisa fácil na prova. Na cara física veio um mamão, cara, no ano passado. Ainda bem que tu já tinha feito bastante. E aí, tipo assim, foi fácil, só que em física isso não colou, pô, porque eu tinha feito muita questão difícil, só questão de cálculo. Cálculo, 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 cálculo. E a prova veio conceitual, pô. E aí, como no meu segundo ano, eu digo, cara, eu vou focar aqui no mais difícil, porque inclusive eu ouvia muita gente falando isso, Sei. cara, foca no mais difícil, que o mais fácil tu vai saber. Isso não é Não é verdade. verdade. Isso não é verdade. Entendeu? Caiu ali conceito que se o cara não tivesse estudado, não tivesse prestado atenção, pô, o cara não acertava. Caiu uma questão de ondulatória lá. Bicho, a questão muito fácil. Muito fácil. Era só tu saber se eu não me engano, onda sonora era longitudinal ou transversal. Só isso. Decoreba total. Se tu tivesse estudado ali com um pouquinho mais de calma, aquele conceito que era fácil, é do começo da ondulatória, né? Nem. Porque assim, tem esse começo da ondulatória, eu fazia questão de quê? Fazia questão de movimento pendular, pô. Movimento harmônico simples. Fazia uma questão de lei de. Que tinha uma fórmula lá mirabolante. Só questão louca, entendeu? Efeito Doppler, entendeu? Que não caía, pô. Entendeu? Eu não me liguei nisso. Não caía. E aí, quando fui na prova de física, eu só acertei uma questão. Graças a Deus, nas outras eu compensei, né? Mas só que a prova de física, inclusive, que foi a que eu mais estudei no segundo ano, eu penei. No Entendeu? segundo ano que tu foi entender que quando tu errava uma questão, tu tinha que corrigir ela. Foi. Foi. No segundo ano que caiu essa ficha que não adianta você fazer a questão, pô, se você não trabalha em cima dela, se você não trabalha em cima da dificuldade. Porque se tu erra uma questão, é porque ali tem um ponto fraco teu, pô. A questão é teu diagnóstico, o simulado é teu diagnóstico. Então, se tu não trabalha em cima disso, pô, é a mesma coisa que tá fazendo nada, entendeu? É a mesma coisa de, eu vou lá fazer por fazer, entendeu? Então, o estudo por questão é isso. Ele dispensa a teoria, até certo ponto. Até certo ponto. Se tu tem uma falha ali, entendeu? Se tu é uma questão, é porque tu precisa voltar na teoria. Tem uma falha ali no teu conhecimento, entendeu? Sei. Aí eu gostava muito de olhar resumo, né? Eu gostava muito de olhar resumo em vídeo. Eu pesquisava o resumo em vídeo e tal na internet, qualquer canto. Assistia o resumo inteiro daquele assunto inteiro. Aí, a partir daquele erro, eu ia descobrindo outras coisas que eu não sabia, pô. Entendeu? A partir do resumo, por exemplo, eu errei aqui uma besteirinha aqui do resumo que é desse tamanho. A partir dessa besteirinha, eu aprendi essa besteirinha, só que olha, ainda tem essa outra besteirinha aqui que eu não sei. E ainda tem essa outra. E essa outra aqui que eu me esqueci. Aí eu pegava a agenda e anotava tudinho. Entendeu? Quando era mais tarde, eu errava de novo esse assunto, eu anotava tudo de novo. Não olhava, eu anotava, né? Porque tem essa questão da ativação neural pela anotação. Eu gostava muito disso. Eu não tirava foto de nada, foto Entendi, de quadro, entendi. foto eu não tirava de jeito nenhum. O negócio era anotar. Entendeu? Canetão. Teve alguma matéria que quase te derrubou e te obrigou a mudar a estratégia? Cara. Isso falando do primeiro ano pro segundo ano. Redação, que eu já te citei que era um calcanhar de Aquiles, cara. Eu tinha muito, muito pavor de redação, pô. Muito pavor de redação. Porque a UEMA, ela é uma banca que ela ela é assim, ela não deixa tão claro assim os critérios que ela cobra na redação. Ela te explica. Só que, apesar disso, a correção ainda é muito subjetiva, vai de corretor para corretor. Então, se você não tiver uma redação muito boa, que fique muito clara para qualquer corretor que você sabe escrever, cara, você cai, entendeu? Entendi. Se de repente o cara que, pô, teu professor tá te dando um 9, mas tu tirou um 7 na redação da UEM, porque a tua redação não agrada qualquer corretor, entendeu? É assim que eu vejo a redação da UEM hoje em dia. Depois que eu entendi isso, que eu fui conseguir ser aprovado, entendeu? Então, o desafio realmente foi esse, tipo assim, bolar a redação de forma que qualquer pessoa que lesse visse que aquilo ali era um texto bom, Entendi. entendeu? No meu primeiro ano, como eu estava muito nervoso e como eu não tinha tanta prática assim, a minha letra ficou muito feia. Letra feia, argumentos incoerentes, entendeu?
Então, qualquer pessoa que lesse aquela Não redação, olhava, não, já não. na Pela realidade, aparência já já olhava. queria que era uma redação ruim, Entendi. entendeu? Então foi uma das coisas que tu Uma melhorou das coisas. na tua redação, a letra. Exatamente. Outra coisa, é matemática. Tive que investir muito em matemática. Muito, muito, muito em matemática. Porque. E não só nas operações, em fazer, em conseguir fazer. Porque, tipo assim, a ESA, ela tem um estilo de questão. Um estilo de questão direto. A UEMA é um vestibular. O estilo da questão da UEMA é diferente. Ele tem um texto ali. Muitas vezes você tem que interpretar. E muitas vezes é na interpretação que o aluno cai, né? E eu não sabia fazer isso no começo. Eu tinha muito, muito problema com problema matemático. Entendi, Entendeu? Que é entendi. o que muita gente tem. Traz da escola e leva para o vestibular. Entendeu? Bloqueio. Exatamente. O que que eu fiz para resolver isso? Leitura. Comecei a ler, pô. Eu não lia. Quer dizer, eu gostava de ler, eu lia, né? Só que eu já estava há alguns anos sem ler com constância. E aí eu criei esse hábito de ler, né? A gente acha que, tipo assim, Uma coisa não tem nada a ver com a não tem outra. nada a ver com o outro, mas tem tudo. Entendeu? Muitos dos alunos não conseguem interpretar problemas matemáticos porque eles não sabem ler, eles não têm a cultura de ler e interpretar qualquer tipo de texto. E a OM é só isso. Só isso. A OM é só isso. Não só na prova de matemática. Tu viu lá que a prova de linguagens, ela pesou, talvez da mesma forma que natureza, ou até Até mais. mais. Porque o número de acertos médio do aluno da OEMA foi igualzinho. Em linguagens e em natureza. Se não me engano, Natureza. foi 9. 9 acertos por aluno, né? Ou seja, um número baixo. Baixo. Tem muita gente que não sabe interpretar texto, entendeu? O aluno que ele lê, que ele se interessa por ler, que ele assiste um filme, ele não se interessa só de assistir o filme, ele vai procurar uma resenha crítica para ele interpretar o Interpretar filme. o filme. Ele é um aluno que tem uma capacidade de abstrair que destaca ele dos outros. Verdade. Isso é uma coisa, cara, o vestibular está extremamente competitivo. Não basta mais o cara só saber matemática, o cara tem que saber de De tudo, tudo entendeu? um De pouco. tudo, Interpretar. Até então exatamente. que as questões vieram muito interdisciplinares, né? Exatamente, Vieram exatamente. coisas de história dentro de geografia dentro de história. Então o aluno Exatamente. ele tem que saber, né, ler, leitura, ele tem que ter uma base muito forte de leitura, buscar ler muitos livros e etc. Então é um dos pré-requisitos para o cara começar a resolver muitas questões da UEM em si, somente a parte de Exatamente. matemática, interpretativa demais. Então o aluno tem que começar a ler. O Sim. Everton não gosta de ler, começa a treinar, que vai acabar gostando, Hum, né não? livro fininho, Menino na mãe. infantil, de boa. Não tem vergonha nenhuma. Batalha, em qual sentido a mentoria te ajudou, além de te ajudar com algumas dúvidas pertinentes? O que que a mentoria ali mudou pra ti? Esse acompanhamento da galera ali. Eu sei que eu já fiquei ali mais tendo mais contato contigo já no final já do segundo ano, né? Ali te conheci no simulado e tal. Então, o que que esse acompanhamento fez de diferença pra ti? Sapau Herbert, mudou isso e o que que foi que mudou um pouco na tua Cara, preparação? Porque a gente sabe que estudar online, estudar presencial já não é fácil. Imagine estudar online. Estudar online é um mundo onde poucos conhecem. Poucos conhecem. Primeira coisa, sozinho. Sempre você está só. A maioria das vezes você está só. Então acaba que você fica um cara muito solitário ao extremo. Ao extremo. E às vezes com a mentoria acaba que se torna uma coisa mais próxima. O que é que mudou? O que é que melhorou para ti? cara, no meu primeiro ano, como eu te falei, eu era um cara meio pirado, né? E aí eu percebi, pô, que esse meu tempo que eu passei estudando sozinho, eu tinha muita paranoia, cara. Muita paranoia, entendeu? Muito medo, entendeu? A questão mental me oprimia o tempo todo quando eu tava sozinho. Fazendo um parênteses aqui, tu acha que hoje o aluno ele se perde mais na sua mente, do que nas próprias questões, nas próprias teorias que vão levar ele para aprovação? Definitivamente mais na mente, cara. Sem dúvida alguma. Porque, assim, a gente vive num mundo hoje em dia que é um mundo cheio de estímulo.
Um mundo onde o passatempo das pessoas é ficar rolando no celular, é ficar olhando a vida dos outros e Entendi. tal, e isso vai esgotando, vai te esgotando. Não só no sentido emocional, porque você vê aquele cara que, por exemplo, foi aprovado e de repente você não foi, você já fica se comparando ali, tem esse parâmetro da comparação, como também quando você vai estudar, o seu estoque mental para você absorver aquele conteúdo, é totalmente drenado para aquele conteúdo que você está vendo no celular. Então isso daqui é o inimigo Para da quem tá aprovação. estudando. Muitas vezes ele pode ser um amigo. Eu já Sei. estudei pelo celular, só que muitas vezes também elimina. Eu acho que, Se o cara inclusive, não tiver um controle emocional, na ele mina o cara. maioria das vezes isso daqui mina a aprovação do cara. Entendeu? Ainda mais de um cara sozinho, um cara que não tem uma pessoa para falar assim, não, pô, tu consegue. Ó, é o seguinte, faz desse jeito aqui que tu consegue. Entendeu? Não é desse jeito aqui. Faz desse jeito bem aqui. Entendeu? Então, um cara sozinho com isso aqui, pô, ele fica cheio de paranoia. Entendeu? Cheio de paranoia. Graças a Deus eu consegui diminuir isso, porque, como eu te falei, eu me livrei dessas redes sociais, TikTok, Instagram, que, tipo Tava te assim, minando. exatamente. Isso tira a vontade do cara de estudar. Tira, tô te falando sério. E aí eu percebo que, inclusive, alguns dos meus colegas estavam enfrentando alguns problemas emocionais. E caras bons, entendeu? Caras que eu sei que, inclusive, vão passar, esses caras vão passar. Só que quando chegou perto da prova, eu percebi que eu tava tranquilo e eles não. Será que porque eu estudei mais do que eles? Não, Entendi. entendeu? Não era. Porque eles Pô, estavam muito cheios de estímulo. cara, muito pânico, muito pânico. Entendeu? Entendi. Que rolou com eles. E aí eu falei, eu cheguei a falar pra eles, alguns meses antes da prova, 3, 4 meses antes da prova. Cara, vai passar que não entrar em pânico nessa prova. Não entra em pânico, te acalma. Os caras da FUT me mandando mensagem. E batalha, não sei o que, eu tô nervoso. Isso, pô, tá difícil, não aguento mais. E eu também tava nervoso, pô. Entendeu? Assim, não é pecado o cara ficar nervoso. Agora, se você deixa isso te controlar, pô, entendeu? Isso pode acabar te atrapalhando. Como acaba? Isso daí já é comprovado, todo mundo sabe. Os caras bons de prova, pô. Cara que já ficava na minha frente no simulado, Sei. entendeu? E Então tu acha que aí, os caras perderam pro emocional deles? eu acho que foi isso. Acho que foi isso. Não é, Porque, não é, eu acredito que alguns que não foram, eles se perderam pro emocional pois deles. é, caras Ou bons. então eu até aconselho, né? Os caras que estão numa preparação, reduzir os estímulos, né? Principalmente de tela, né? E buscar um equilíbrio emocional, né? A gente tem falado isso nas mentorias, para os caras terem mais um equilíbrio emocional, uma tranquilidade mais, porque tem gente que eu já sei que não é mais questão de conteúdo, o cara domina bastante, já está muito avançado, problema emocional do cara. Emocional do cara, que o cara tá destruído, está muito estimulado e acaba se perdendo, né? Ficando muito nervoso, muito ansioso e Sim. se perde. Pois é, também teve a virada de chave que acho que foi no meu primeiro ano. No meu primeiro ano, eu fui buscar mais uma ajuda espiritual, né? Eu me converti, né? Eu sou católico. Sei. E aí, no meu primeiro ano, eu me converti e comecei a frequentar a igreja. E aí acaba que os encontros que eu tinha Tu ali. te converteu pro catolicismo. Exatamente. Tá. E aí eu era do mundo e tal, né? E Sei. aí eu me converti pro catolicismo. E aí acabava que, além de ser um passatempo ali no meu final de semana, ir pra igreja, ali também eu entregava minhas coisas para Deus, né? No meu primeiro ano não, mas no meu segundo ano, uns 6 meses antes da prova, eu entreguei na mão de Deus. Eu digo, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu não vou mais perder sono com isso. Eu vou entregar na mão de Deus. Se for da vontade dele, Vai vai acontecer. acontecer. E E aconteceu. eu ainda falava assim, eu sei que ele quer. Pode não ser esse ano, pode ser no próximo, Tudo no tempo dele. mas eu sei que ele quer. Eu sei que esse objetivo aqui não é só financeiro, isso daqui não é só para charlar, Tu acredita que entendeu? aquele batalha que começou a preparação há 2 anos atrás, ele foi preparado para estar aqui agora? Preparado, sim, totalmente. Emocionalmente, Não psicologicamente, só fisicamente, não só por mim, mas também pelas pessoas que foram surgindo ao longo dessa ao longo da jornada, jornada. entendeu? Porque eu comecei um cara sozinho, um cara Sei. isolado no meu quarto. Só com a vontade. Só eu e só o sonho ali de ser policial militar, né?
E eu acredito mesmo que foi desígnio de Deus, cara, pra eu, como policial, entendeu? E como educador também, porque eu também dou aula, né? Ajudar a vida de outras pessoas depois que eu passasse, né? Eu enxergava desse jeito, entendeu? Então, acabou que o negócio extrapolou, cara. O estudo, que era pra ser uma coisa ali trivial, uma coisa que é só pra eu conseguir entrar num concurso, acabou que isso tomou conta da minha vida de todos os Completo. lados, de todos os lados. E é uma coisa que eu acho que também falta nos alunos. Eles entenderem que aquilo dali extrapola, entendeu? E não precisa ser doloroso, cara. Estudar não precisa ser chato. Estudar não precisa ser Os cara maçante. tem que viver o processo. Viver o processo. E é massa. Só que o pessoal às vezes vê como se fosse um Um fardo. fardo. Um fardo. E não é, cara. Não é. Aí se Entendeu? torna até mais Difícil. tenso, né? Essa Difícil. preparação. Difícil. Entendeu? Entendeu? Se torna até mais tenso. Pois é. Batalha, teve algum momento que eu acho que tu já comentou aqui que o apoio, né, ali nas mentorias, conversando com a gente ali, fez uma total diferença para tu continuar no caminho. Teve momentos assim que tu pensou em desistir nessa tua jornada de 2 anos. Vários, vários Pensou assim, momentos. pô, vale a pena Eu isso acho que, aqui? eu acho Será que, que tá valendo a pena isso aqui? eu acho que inclusive que o cadete que fala que ele não pensa, pô, eu acho que não é verdade. Eu acho que é pelo menos o germe assim do pensamento, cara. Não sei se isso daqui vai dar certo, entendeu? Porque é uma coisa, eu já ouvi falar, inclusive, que o concurseiro ele é o cara, o campeão dopaminérgico. Porque o cara tá fazendo aquilo ali a troco de nada. Nada, nada. Não tem recompensa. Nem, se o cara não tiver uma mentalidade, tipo assim, isso aqui é recompensa. É uma A recompensa recompensa em vai si, ser entendeu? Ou também pensar a longo prazo, entendeu? Mas também pensar no estudo como a recompensa em si, como um processo prazeroso. Entendeu? Se o cara não pensar desse jeito, aqui dali é questão de simplesmente. aprendizado. Eu tô aprendendo aqui, tô aprendendo Exatamente. aqui. Todo dia eu tô aprendendo mais. Eu Exatamente. acho que o cara que está se preparando, ele tem que pensar dessa forma. Hoje eu estou Exatamente. aprendendo cada dia mais um pouquinho. Eu sei hoje mais do que eu sabia ontem, Exatamente. vivendo um processo de cada vez. Exatamente. Mas não é por isso que deixa de ser frustrante. É frustrante. É frustrante quando tu erra a questão besta. Quando tu chega lá no simulado, tu não consegue a posição que tu queria. Isso acontece, né? Não significa que tu não vai passar por causa disso. Todo mundo ali tem a mesma chance de passar. Entendeu? Eu acredito nisso. Todo mundo tem a Também mesma chance de acredito. passar. Mas é frustrante. É frustrante, o cara pensa em desistir. Eu pensei muitas vezes, cara, muitas vezes foi o pensamento que mais me ocorreu. Se eu não devia ter ido pra ESA, cara. Cara, se eu tivesse ido pra ESA, eu já tava de boa, não tava dando. Entendi. Uma das coisas que Quando mais veio a comia a minha primeira mente. reprovação, tu pensou isso. Exatamente, uma das coisas que mais comia a minha mente. Entendeu? E, tipo assim, eu tô aqui dando gasto, cara, não tô fazendo nada. Tô só sendo um parasita aqui dentro de casa. É o tipo de pensamento que Com invade a mente do certeza, com cara. certeza. Entendeu? Não tem nada a ver, pô, é só besteira. Entendeu? Sozinho tu pensa muita besteira. Entendeu? Sozinho. E aí. Qual o conceito que tu dá para os caras que estão agora pensando, tendo esses pensamentos que querem comer a mente deles e fazer eles desistirem? Qual é o conselho que tu dá pro cara? Caras, não importa quanto tempo leve, tá? Esse processo passa. Esse processo sempre vai passar. E o estudo sempre vai recompensar. O tempo que você está investindo agora, ele não vai pro lixo, cara. Entendeu? O estudo, seja para o CFO, seja para medicina, seja para o CFN, seja para ESA, seja para o que quer que você faça, ele sempre vai ser recompensatório por si só. Quando você está estudando, você não está só investindo em uma coisa que você vai ganhar lá na frente. Não é somente isso. Você está investindo em um patrimônio pessoal, patrimônio subjetivo, que você vai transmitir para o seu filho, que você vai transmitir para sua família. Entendeu? Você muda. Quando você começa a estudar, você muda como pessoa. E eu acredito que é sempre para melhor. Batalha, te perguntar aqui, veio aqui na minha mente. Cara, dentro do online, nós temos centenas de alunos. Centenas de alunos. E aí eu me pergunto, os caras tiveram o mesmo material, as mesmas aulas, os mesmos simulados, os mesmos temas de redações, tudo mesmo, tudo mesmo.
Às vezes são caras que, às vezes, intelectualmente, talvez sabiam até mais do que tu. Não Por tem que, dúvida. por que que os caras não conseguiram e tu conseguiu? Tu acha assim, aonde foi o segredo? Além do espiritual, é claro, de Deus tem um objetivo. Agora eu tô falando aqui, nós como humanos. Tu acha que falta, o que é que faltou nos colegas que tu disse, professor, eu fiz isso aqui e por isso que eu acredito que eu fui. Cara, assim, eu acho que a palavra-chave mesmo disso daí é o foco, cara. Foco. Porque, assim, eu nem sempre quis ser policial militar, né? Nem sempre quis ser policial militar. Eu tive essa ideia a partir, eu te falei, né, de um tio da minha namorada. Sei. Ela falou que ele era policial militar, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou ser policial, então. Entendeu? Só que a partir do momento que eu falei isso, rapaz, eu quero ser policial militar, que dali se tornou Teu o objetivo. meu objetivo de vida, entendeu? Hoje em dia eu não consigo me imaginar sendo outra coisa, tá? Sem ser policial militar. Eu não consigo me ver sendo feliz sem ser policial militar. Ou seja, a prova passou a ser só um obstáculo para chegar no meu objetivo. O meu objetivo não era passar na prova. O objetivo era ser policial. Tá entendendo? A prova era só um meio pelo qual eu ia virar policial. Precisava passar. Entendeu? E aí eu não sei se, assim, lógico que toda motivação é válida. O concurso é público, qualquer um pode fazer. Mas eu acho que tem essa diferença, né? Eu acho A que decisão. exatamente, tem gente que realmente quer aquela parada pra si. E tem gente que ainda tá meio perdido. Talvez Eu, vai descobrir depois, entendeu? eu acho assim, no meu entendimento, que o cara, ele vive em cima do muro. E esses caras que vivem em cima do muro, dificilmente eles vão. Dificilmente. Concordo contigo. Porque tu tomou uma decisão, tu teve foco, e é isso que tu pensava 24 horas por dia. Concordo Só que contigo. tem gente que ele quer viver em cima do muro, Concordo contigo. tá entendendo? Eu penso dessa forma que eu acho que é a diferença de. Porque todo ano, cara, também no presencial, pô, os caras tiveram acesso a tudo, tudo igual. Por que que A foi e B não foi? Por quê, cara? Outra palavra que eu acho que entra nisso daí é o sangue no olho, cara. O cara ter sangue no olho, bicho. Tipo assim, eu não sou mais inteligente que ninguém, pô. Eu não me considero mais inteligente que ninguém. Eu não sabia nada, pô, eu vim do zero, entendeu? Em termos de conteúdo. Mas a minha vontade de ser A tua policial fome. era tanta, cara, era tanta. E também a necessidade era Sei. tanta. Eu uni essas duas coisas. A vontade de ser policial, porque, tipo assim, eu já te sonhei, eu já te falei que eu passei esses 2 anos todos sonhando acordado com ser policial. Sonhando, me imaginando, incursionando, entendeu? Tirando o serviço, fazendo instrução de tiro, entendeu? Eu me interessava, eu ia procurar vídeo de CFO lá, os caras postam vídeo institucional, eu ia procurar a grade do CFO, entendeu? E aquilo tudo só foi crescendo a minha vontade, pô, de ser policial militar, entendeu? Foi crescendo esse sonho. E eu não tinha um sonho antes, entendeu? Eu acho que a diferença é essa, cara, entendeu? Eu não tinha sonho, eu não tinha sonho. A partir do momento que eu adquiri esse sonho, isso inclusive foi a primeira vez na minha vida que eu imaginei algo tão grande, algo tão precioso para mim quanto conseguir entrar na instituição, né, da Polícia Militar do Maranhão. A partir desse momento a chave mudou, cara. Entendeu? A chave mudou. E eu queria ser o melhor. E no meu primeiro ano eu falei, não que tivesse necessidade, eu falei, cara, eu posso até não passar esse ano, mas se eu não passar no outro ano, eu vou tentar para primeiro lugar. Eu vou ir atrás do primeiro. E aí eu meio que recalquei essa ideia. Quando foi no final do ano, eu digo, rapaz, se eu tiver dentro das vagas Dentro já tá das bom. vagas tá ótimo. Entendeu? Eu já tinha recalcado essa ideia. E aí, quando eu vi lá o quarto lugar, eu Pronto. digo, isso aqui é Tá mentira. ótimo. Tá doido. Foi É, mais do que eu pois é. Eu imaginei. ainda prometi pra Joanson. Porque Joanson falou assim, brincando, né? Vou te dar uma mentoria, mas tem que tirar o terceiro lugar. Aí depois eu fui falar pra ele, aí, Joanson, quase, foi Quase, quase, foi quase. Não quase. foi terceiro, mas foi o quarto. Quarto já tá bom, tá? Ele, não, tá bom, tá bom. Ai, ai. Pois é. Ah, cara, nós vamos chegar aqui numa fase que tu vai conversar com um cara que tá igual tu, há alguns anos, se preparando. Errou já pra caramba.
na sua preparação, vive em cima do muro. Eu queria que tu falasse com esse cara que ele ainda não chegou no objetivo principal dele, que é ser aprovado. Mas tem vários motivos porque ele ainda não foi. Não é só conteúdo. A gente sabe que não é só conteúdo. Então eu quero que tu converse com esse cara e diga pra ele, dá um conselho pra ele, que tá aí, já tá 1 ano, 2 anos se preparando, mas ainda não conseguiu o seu objetivo final, que é ser aprovado. Qual a dica que tu dá pra ele? Meu irmão, eu já passei por essa situação e eu posso te falar que, cara, não tem nada como tu cuidar do teu mental, como tu cuidar do teu espiritual, né? Não precisa tu frequentar psicólogo, lógico, se a pessoa estiver precisando. Ela pode ir, não precisa tu Isso. frequentar a igreja, né? As pessoas, elas podem ter o credo que elas quiserem, né? Não precisa. Mas tenha ter um momento de reflexão contigo mesmo, entendeu? Se tu tiver um parque aí perto da tua casa, vai lá, fica sentado, pensa. Tinha momentos que eu tava errando muitas questões, né? Às vezes tinha dia que, cara, tem dia que é noite. Tu É. erra tudo, tudo, tudo que tu faz, tu erra. Cara, isso é frustrante demais, é horrível. Cara, eu pegava, eu largava. Largava, eu digo, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Vou lá pro parque lá ficar sentado pensando o que que tá errado, o que que eu tô fazendo de errado. Eu ia lá, levava um caderninho e anotava, tô fazendo isso aqui errado, tô usando muito celular, tô, sei lá, tô acordando muito tarde, entendeu? Tô comendo muita besteira, tô, sei lá, assistindo muita televisão no almoço. Quando eu voltava, cara, eu já tava com a solução. Entendeu? Então muitas vezes é isso. Cara, tu não pode, assim, lógico. João Anderson me ajudou muito, mas tu não pode delegar totalmente a A tua, tua missão entendeu? pros A tua outros. missão. Tu não pode delegar. Tu tem que também refletir a respeito do que tu tá fazendo de errado. Porque muitas vezes, como no online, é só o próprio cara que tá observando ele ali. Entendeu? Não tem ninguém pra te vigiar, pô. Então tu tem que ser o teu próprio vigia. Vai lá no parque, vai lá, entendeu? Tirar um, sei lá, pode ser um parque. Na reserva aqui na Coab tem a reserva, entendeu? Tira um tempinho pra Para ti. refletir. Exatamente. Como é que tá a Exatamente. sua preparação? Cara, não é só estudo. A galera acha que é só estudo. Não é só estudo. Entendeu? Não é só estudo, não. Tem toda essa parte holística da vida do cara. Entendeu? Envolvida numa aprovação. Tá numa aprovação. O pessoal pensa que é só estudar. Entendeu? Não é só estudar, pô. O cara tá ali. O pessoal não vê, né? O cara tá ali inteiramente dedicado àquele objetivo. Não só na hora que ele tá sentado lá papirando. Entendeu? Quando eu ia pra igreja, eu ia com a cabeça nesse objetivo. Falando assim, Deus, abençoa esse meu objetivo. Abençoa o dia dessa prova. Entendeu? Então, como eu falei daquela vez lá que eu fui no curso lá, a gente gravou o vídeo. Espiritual, eu diria que. Espiritual e o mental. Eu diria que conta aí com como 50% da prova, cara. 50% é isso. Os outros 50% tu estudar. Sem uma metade, tu não faz a outra. Entendeu? Entendi. Sem uma Não metade, tu não tiver com a faz a outra. cabeça boa, espiritual, não vai. Pode estudar do jeito que for. Não vai. Não, primeiro que não entra. Se o cara tiver com a cabeça bagunçada. Ele vai pro estudo, né? Fazer questão. Nossa, Começa a errar tudo. Só vai piorando. O cara vai ficando com vai ficando raiva. O pior. cara fica com raiva, pô. Entendeu? Fecha a aba, vai embora. Entendeu? Aí quem garante que no outro dia o cara vai voltar? Verdade. Entendeu? O cara com o mental bagunçado. Quem garante? Entendeu? Então, muitas vezes, qual que é a solução? Em vez da pessoa ficar forçando, não vou forçar aqui até eu acertar, vou fazer essas questões aqui até acertar. Em vez de tu fazer isso, por que que tu não para, entendeu? Para de estudar, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai Depois volta. relaxar e depois tu volta, entendeu? Às vezes tu para pelo dia, tu não estuda mais no dia, não pega mais no dia. Cara, eu tenho certeza, 100% das vezes, no outro dia quando o cara volta, ele começa a acertar a Tá questão. diferente. Ele começa a acertar a questão, cara. Isso aqui é o mais incrível. Comigo aconteceu desse jeito. Eu tava errando, 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 errando. Ia pro parque, ficava olhando Tá mais ali, parecido. passarinho cantando e tal, olhando o pessoal passando. Chegava em casa, assistia uma coisa, dormia. Quando era no outro dia, eu tava acertando questão. Pra tu ver como é poderoso o negócio. Cara, tu não faz nada fora da O tua mente. mental. Tu É. tá 24 horas por E dia tem muita naquela gente que tá situação lá. errando nisso.
É nisso que eu acredito. É isso. É nisso que eu acredito. Também acredito. O cara tem Entendeu? que estar com o mental forte, senão. Pois é. O diferencial foi esse no segundo ano. É Na minha isso. opinião, né? O diferencial. Porque em termos de conteúdo ali foi só pra sacramentar, que eu já sabia. Entendeu? Sacramentar e aperfeiçoar. Só que eu acho que no meu caso, né? No terceiro ano era 75% mental. Que eu precisava consertar, porque eu não estava muito bom. Por causa Entendi. da primeira reprovação. Sei. Entendeu? Eu não- Ajustou, a coisa andou. Aí a coisa andou. Pessoal, hoje aqui nós tivemos um papo, contamos uma história muito boa, muito gratificante, de Samuel Batalha, tá aqui com a gente, né? E eu peço que você compartilhe esse vídeo, comente, né, esse vídeo aqui para que mais pessoas escutem essa história. Que o nosso objetivo aqui é contar histórias de alunos que conseguiram ser aprovados, que passaram por um processo assim como você está passando agora, tá certo? Batalha, dá o último recado para quem está estudando aqui e está na caminhada e precisa de uma palavra final de um cara que já passou por um processo durante 2 anos. Vai aí, é contigo. Meus amigos, botem sangue no olho. Se é isso mesmo que vocês querem, tá? Se o objetivo de vocês, ele só pode ser alcançado por meio do vestibular, por meio do estudo, não encarem isso como se fosse um fardo. Não encarem isso como se fosse uma coisa custosa, entendeu? Encarem isso como se fosse uma oportunidade de vocês se sacramentarem, entendeu? Como pessoas, se estabelecerem como seres humanos, tá? E encarem esse processo de maneira positiva, tá? O estudo ele não precisa ser um calvário. Eu acredito nisso. O estudo não precisa ser custoso, não precisa ser totalmente feito de sofrimento, porque eu não vou mentir também, não é um mar de rosas, entendeu? Vai ter momentos nos quais vocês vão se frustrar, que vocês podem pensar em desistir, mas se esse realmente for o objetivo do coração de vocês, se vocês sentirem que, por exemplo, quem que acredita em Deus, que Deus tá te apontando isso como uma oportunidade de mudar a tua vida, de mudar a vida dos teus familiares, entendeu? De fazer mudança na vida das pessoas, porque, por exemplo, da polícia militar, você vai ter essa oportunidade de fazer o bem, de fazer o certo. Se você acha que é esse o seu objetivo, não olha para trás. Não olha para trás de forma alguma, entendeu? Bota sangue no olho e Continua. mete marcha, É isso. né? É isso. Então, pessoal, essa foi a história de Samuel Batalha, tá bom? Nosso aluno aprovado no CFL-PM, tá bom? Espero que essa história tenha feito uma mudança aí na tua forma de estar te preparando, te sirva de motivação, tá? Que em breve eu quero ver você que tá aí nos assistindo, sentado aqui, contando sua história também para mais pessoas se inspirarem, né? E entenderem que a preparação ela não precisa ser uma coisa de outro mundo. Basta você ter foco, assim como o Batalha falou aqui, correto? Então, pessoal, como eu sempre finalizo nossos EQCast, só não passa quem desiste. A gente tem uma pessoa aqui que não desistiu. Beleza? Até mais. Valeu. Até a próxima. A hora.